a iniciativa da Rede Lojas Magazine Luiza de abrir um programa de emprego somente para pessoas negras. Para combater o racismo seria só uma forma da empresa tentar ganhar alguns pontos ali naquele ranking da lacração, né? Esse ranking que parece ser tão importante hoje para as empresas que nem sequer se importam muito se estão discriminando ou não. A gente sabe que a Magazine Luiza, se eu não me engano a dona é a Luiza Trajano, né? Uma pessoa que foi de uma certa forma associada a Dilma Rousseff. Se eu não me engano, disse que admirava Dilma Rousseff, governos petistas, enfim. Isso não tem problema nenhum a pessoa querer admirar ou adquirir um certo viés político, alguma posição política, defender o partido, enfim. Seja um partido completamente envolvido em corrupção como o PT. O problema se dá quando essa pessoa, quando essa rede de lojas tenta colocar a sociedade brasileira como sendo uma sociedade racista. Como se ela tivesse que fazer uma reparação histórica e nessa reparação histórica o que ela faz, na verdade, é prejudicar algum grupo da sociedade, uma parcela da sociedade ou beneficiar outra. Tá? O que acontece aqui é o seguinte: ao decidir abrir seu programa de empregos somente para pessoas negras, a rede de loja Magazine Luiza está cometendo nada mais, nada menos do que racismo. Por que eu digo isso? Porque nenhum branco rico vai atrás do primeiro emprego ou de um programa de emprego na Magazine Luiza. Quando ela admite que somente pessoas negras poderão participar desse programa de empregos, ela está prejudicando diretamente brancos pobres. Ou seja, o único critério que ela está utilizando como seleção é a cor da pele. Isso é a definição de racismo e isso em si já é um absurdo. E outra coisa, a Magazine Luiza, o diretor, se eu não me engano, disse que mais de 50% do seu quadro de funcionários é composto de negros, mas depois ele falou também que pouquíssimas pessoas nos quadros de liderança que são compostos de negros. Então eles têm mais de 50% do quadro total de funcionários compostos de negros, mas nos cargos de liderança são pouquíssimos. Ora, o que eu estou vendo aqui não é um racismo na sociedade brasileira, é um racismo estrutural dentro da sua própria empresa. Ok, diretor da Magazine Luiza? O problema é a sua própria empresa. Por que não você já convoca esse pessoal, os negros que estão na sua empresa, que são a maioria, segundo você mesmo, para esses cargos de chefia, para esses cargos de diretoria? Por que você faz um programa de trainees voltado só para negros, excluindo pessoas brancas, não só pessoas brancas? Você está excluindo qualquer pessoa que não seja negra, né? Aí a gente inclui também asiáticos, pardos que tenham a pele mais clara, ou seja, qualquer pessoa que seu tribunal racial julgue como não sendo negro e não sendo merecedor do emprego na sua empresa. Mas o pior de tudo, pessoal, não é somente essa atitude racista da Magazine Luiza. É que o Ministério Público do Trabalho rejeitou as 11 denúncias feitas contra a empresa de discriminação. Ou seja, pessoas obviamente abismadas com essa situação, né, completamente racista da empresa, denunciaram a empresa por discriminação e o Ministério Público do Trabalho rejeitou. A procuradora, se eu não me engano, chama-se Adriane Reis, e ela rejeitou, alegando que a discriminação é válida desde que ela seja feita para beneficiar grupos que são historicamente vulneráveis. Ou seja, se você discriminar brancos, impedir brancos de ter seu emprego, seu primeiro emprego, está tudo correto. Ou brancos, ou pelo menos não negros, né? Qualquer um que o tribunal racial daquela empresa ali defina como sendo não negro, você pode discriminar. Você está liberado para discriminar. Então, o que seria isso, se não o próprio racismo, né? É impossível que uma pessoa dessa, ela chega numa posição de procuradora e ela não entende que nós estamos no país mais miscigenado do mundo. Se nós estamos no país mais miscigenado do mundo, o que acontece é que, e na verdade isso acontece com bastante frequência, é que uma pessoa com tom de pele mais clara pode sim ter antepassados negros que sofreram com a escravidão. E ao mesmo tempo, uma pessoa com um tom de pele mais escuro pode ter antepassados brancos que se privilegiaram, que se beneficiaram da escravidão. Então, como que é essa suposta reparação histórica e como que ela funciona na sociedade brasileira? Então, pessoal, a gente vê que isso é o quê? É nada mais do que essas empresas querendo aparecer. São pessoas querendo aparecer. São pessoas que estão discriminando brancos pobres. Ou não negros pobres, né? Qualquer um que não seja negro e seja pobre são as principais vítimas desse tipo de discriminação racial. E isso acontece completamente balizado, completamente amparado pelo nosso sistema jurídico. Se uma ação dessa chegar até o STF, vocês podem ter certeza que o primeiro-ministro colocar a mão nela lá, o plenário do STF, que seja, vai avalizar essa ação. Então você pode simplesmente, tranquilamente, promover esse tipo de discriminação contra não negros pobres
e ainda sair como uma empresa consciente, como uma empresa de consciência social. Não preciso nem falar, né? Que não se deve comprar produto da Magazine Luiza, nem que você pague mais caro em outro lugar. Não se deve comprar nada na Magazine Luiza, porque o que eles estão fazendo aí é uma discriminação. O que eles estão fazendo aí é discriminando não negros pobres, tá? Isso acaba prejudicando, no fim das contas, o próprio negro também, né? Ele começa a dar aquele tipo de muleta que o negro não necessita, porque ele não é incapaz diante de um branco, né? E no fim das contas, a intenção é o quê? A política, que talvez essa empresa nem percebe, mas eu tenho minhas dúvidas que não percebam. Empresas assim talvez nem percebam, mas eu tenho muitas dúvidas. A intenção é nada mais do que dividir a sociedade, continuar dividindo a sociedade, utilizar esse racismo como uma forma de perpetuar a divisão da sociedade, porque é só assim que a esquerda prevalece, quando há divisão na sociedade. Então, Magazine Luiza, se há algum problema, é na sua própria, e precisa criar um programa que só admite negros para permitir que negros cresçam dentro da sua empresa, que negros alcancem posições de liderança dentro da sua empresa, então o problema é na sua empresa, não é na sociedade brasileira, não é no que vocês chamam de reparação histórica, não é o que vocês chamam de combate ao racismo, até porque nós já estamos na sociedade mais miscigenada do mundo. Ora, se nós estamos na sociedade mais miscigenada do mundo, como vocês podem falar em racismo estrutural, que é o que a esquerda adora defender? Quer dizer, então, que brancos e negros estão casando-se entre si, estão se casando uns com os outros só porque eles odeiam bastante uns aos outros. É isso, essa é a teoria da esquerda sobre o racismo estrutural. Então, pessoal, infelizmente a gente está vivendo nessa situação, esse pessoal que utiliza desse, e não é nem racismo reverso, né? Eles ficam falando, racismo reverso não existe. Isso não é racismo reverso, isso é racismo. Você não precisa chamar de racismo reverso, porque o que você está fazendo é discriminando não negros e principalmente os pobres. Porque se um negro rico chegar na Magazine Luiza e for atrás desse programa de emprego, ele será aceito. Agora, se um não negro pobre, né, se um branco pobre ou se um pardo com a pele clara pobre for até lá, ele não será aceito. Então, que reparação histórica é essa que vocês estão fazendo? Isso nada mais é do que racismo e discriminação promovido por ideais de esquerda extremamente estúpidos, extremamente incompatíveis com a sociedade brasileira, que é a sociedade mais miscigenada do mundo, onde o racismo estrutural não existe. Existem sim